Olá, meu nome é Emerson Tony Prado. Nós estamos aqui com mais um vídeo pelo canal Teologia, História e Direito. E hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre a questão do sofrimento. Por que Deus, sendo bom, permite o sofrimento? Essa é uma dúvida que surgiu antes do nascimento de Jesus Cristo. Se Deus é onisciente e Ele é onipotente, por que Ele permite ou por que Ele causa o sofrimento? Nós devemos partir então do ensinamento bíblico. Pelo ensinamento bíblico, Deus não causa o sofrimento e Deus também não criou o sofrimento. A questão colocada é a que está no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, o que aparece é que num determinado momento da criação, Deus deixou aberta a proposta do homem estar com ele, crer nele, andar com ele ou não. E havia, como Deus criou pessoas livres e que poderiam e podem tomar decisões, havia a possibilidade de que o homem escolhesse. Então havia a hipótese do mal. A hipótese do mal, o mal não deveria ser conhecido pelo homem na prática, mas deveria e podia e era lícito que o homem conhecesse o mal na hipótese, na possibilidade. No entanto, a Bíblia também narra que antes desses acontecimentos, no céu, onde há a morada de Deus, um anjo chamado Lúcifer, ele começou a questionar sobre isso. E ele então duvidou e ele então criou o mal pela separação que ele mesmo propôs e fez entre ele e Deus. Então, partindo do pressuposto de que a Bíblia revela que não foi Deus quem criou o mal é uma circunstância do homem e de qualquer ser criado a se apartar de Deus, nós já podemos, de alguma forma, nos tranquilizar em relação ao nosso Deus no que concerne ao mal. Porém, dentro dessa possibilidade de escolha, eu gostaria de trazer uma passagem muito clara a esse respeito. Ela se encontra ali no livro de Deuteronômio. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, pois, escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Eu gostaria então de enfrentar esse problema hoje, porque na Bíblia há inúmeros personagens, mas nós vamos avaliar essa questão com Daniel. O livro de Daniel tem alguns temas, mas eu chamo a atenção para dois temas que estão abordados no livro de Daniel. O primeiro tema é a soberania de Deus. Amigo, a soberania de Deus determina que realmente Ele pode tudo. Um soberano é aquele que não deve satisfações a ninguém. Um soberano é uma pessoa que tudo que ela faz pela sua vontade não deve e não pode ser questionado. É um pouco difícil que as pessoas aceitem essa soberania de Deus, porque o nosso coração está tão repleto de egoísmo e com esse espírito de que nós é que devemos decidir e resolver as coisas, que nós não nos submetemos, nós não somos humildes diante de Deus de aceitar a soberania de Deus. Porém, Deus é soberano e Ele revela isso no livro de Daniel. Como é que Ele revela isso no livro de Daniel? No livro de Daniel, há uma série de profecias
onde Deus revelou o futuro. Por exemplo, no capítulo 2 de Daniel, o Nabucodonosor sonha com uma grande estátua. E essa estátua tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o colo de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro e ferro. Qual foi a interpretação que Deus deu desse sonho de Nabucodonosor para que Daniel dissesse ao rei o que significava aquilo? E o que foi dito a respeito dessa visão que teve Nabucodonosor com aquela grande estátua? A interpretação que Deus deu para Daniel foi a seguinte: olha, a cabeça de ouro é Nabucodonosor. E ele disse isso para Nabucodonosor: você é a cabeça, Babilônia. Mas que depois de Babilônia viriam outros reinos. E veio de fato a Medopérsia, o peito e os braços de prata, veio a Grécia, o colo de bronze, veio Roma, as duas pernas de ferro, e depois de Roma as modernas nações europeias, que iriam tentar se ligar até por casamento. No caso da Rainha Vitória, chegou a ser a vovó de todas as casas europeias de realeza, que elas tentariam se ligar, mas não se ligavam mais. Então são os pés de barro e ferro, por um lado forte, por outro lado fraco, diz a profecia de Daniel. Então, feita essa interpretação, a gente vê que a segurança de que Deus é soberano na sua vida, na minha, na vida de todos nós, na vida do profeta Daniel, nós podemos estar assegurados de que nos momentos de sofrimento, Deus está no comando. Ora, se Ele nos assegura que nos ama, Ele te dá essa segurança, que Ele te ama, por que é que você vai ficar preocupado até Ele dizendo que é o soberano dos reis da terra? Isso está lá no livro de Apocalipse, no primeiro capítulo. Ele se intitula que ele é o soberano dos reis da terra. Então ele tem o controle de tudo. E por que você sofre se você é filho de um Deus que tem o controle de tudo, que é onipotente e onisciente? Olha, a Bíblia também diz que Deus castiga aquele que ama. Muitas vezes o nosso sofrimento é para que a gente possa ser corrigido de alguma forma, que nós estamos entrando num caminho totalmente errado. Deus então vai nos lapidando e muitas vezes a solução por nossa rebeldia às vezes as coisas ruins que nos acontecem, mas isso não quer dizer que Deus nos abandonou. Ah, você fez alguma coisa ruim, não te quero mais. Jamais. E Ele, sendo soberano, Ele sabe perfeitamente o que é melhor. Então, se nós formos submissos, se nós formos humildes na mão de Deus, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, que nós devemos ser, as coisas vão dar certo. Então a soberania de Deus é uma garantia que nós temos de que, apesar do nosso sofrimento, nós estamos sob as mãos de um Deus amoroso, de um Deus poderoso, que não é contrariado nos seus projetos, porque Ele sabe o que está fazendo. Mas há um segundo tema, que é o tema do grande conflito. Na verdade, há uma grande guerra nessa terra. Esse conflito, segundo a palavra de Deus, o livro do Apocalipse, no capítulo 12, nos diz isso claramente. Esse conflito começou no céu. Havia um anjo, Lúcifer, e esse anjo se rebela contra Deus. Esse é o que se chama na teologia do mistério da iniquidade. Como é que isso foi acontecer? Nós não sabemos e isso não nos é revelado, mas o fato é informado. Houve essa rebelião no céu. Lúcifer então deixa o céu com 1/3 dos anjos que ali habitavam em rebeldia e inicia-se então o mal. Porque a distância de Deus, o mal na verdade é a separação dos seres criados de Deus. Quando nós estamos separados de Deus, nós já estamos na maldade. Então, com esse conflito, essa guerra, nós somos soldados e nós temos que escolher um lado. Agora, se a gente escolhe um lado, nós não podemos esperar. Se a gente está do lado de Deus, nós não podemos esperar que nós não venhamos a colher sofrimento causado pelo lado de lá.
que é o lado de Satanás. Então, se nós sofremos muitas vezes, a causa é essa. Lá no capítulo 10, já no final da vida de Daniel, ele tinha lá seus 90 anos, havia passado os 70 anos do cativeiro, porque quando Deus deixou que eles fossem para Babilônia, Deus disse, vai durar 70 anos. Mas vem aí um homem chamado Ciro. Então Jeremias faz a profecia dos 70 anos e Ciro faz a profecia do nome do libertador. Então, quando se passaram os 70 anos, Ciro, agora medo-persa, ele ganhou dos babilônios e se tornou a grande potência do mundo. E Ciro autorizou que o povo voltasse para reconstruir Jerusalém. O livro de Esdras trata disso. Só que chegou em Jerusalém, quando aquele povo chegou, a cidade tinha estado deserta por 70 anos, os vizinhos ali se incomodaram, porque estavam se reconstruindo uma cidade fortificada. Então começou uma trama política e havia uma dificuldade agora do povo de Deus reconstruir a cidade. E nessa situação, correndo-se o risco de não se fazer mais a cidade, Daniel estava extremamente angustiado. Então o capítulo 10 descreve essa situação e um anjo se aproxima de Daniel e diz, olha Daniel, você vinha orando há 21 dias. Eu não pude vir antes porque o príncipe dos reis da Pérsia estava se opondo. Quer dizer, uma guerra que a gente não vê, uma guerra nos bastidores, que o livro de Daniel abre a cortina para a gente entender que essa guerra existe, que nós não vemos. Nós sentimos os efeitos dela, mas nós não vemos a atuação dos poderosos soldados de ambos os lados. E isso tanto é verdade que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele diz o seguinte, e eu vou ler para você. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então perceba que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, a luta não é entre vocês. Na verdade, quem provoca a luta é quem está por trás de vocês, é Satanás. Então se você está sofrendo hoje, se você está passando por um momento muito difícil, creia numa coisa, primeiro, Deus é soberano, Ele controla isso tudo. Ele sabe o que está fazendo. Ele não vai deixar você perecer de forma que você não tenha a salvação, você, sua família, as pessoas que te cercam. Ele está usando muitas vezes essa luta sua para atingir outras pessoas. É o que aconteceu com a igreja. A igreja no início foi muito perseguida, muitos martírios, e na época Tertuliano, que era um cristão da cidade de Cartago, um advogado, ele diz o seguinte, olha, é uma frase célebre dele. O sangue dos cristãos é a semente da igreja. Muitas vezes o nosso sofrimento, talvez nós não necessitamos de passar por isso, mas o nosso sofrimento influencia outras pessoas. Quando elas veem que a gente está determinado, que a gente, apesar de tudo, está ao lado de Deus, as pessoas se sentem entusiasmadas, e isso foi o que aconteceu nos primeiros séculos, quando a igreja cresceu uma barbaridade em termos de número e de qualidade de cristãos, pessoas que realmente eram provadas no fogo. Então, meu amigo, minha amiga, você tendo ciência de que está numa grande guerra, mas que você é servo de um Deus soberano, de um general invencível, você tem que criar forças e permanecer, e continuar na luta, porque quando Cristo voltar, porque a história da estátua não termina aonde eu contei inicialmente. A história da estátua termina quando uma pedra vem sobre a estátua e esmiuça essa estátua e surge um novo reino, um reino eterno. A pedra, rocha, na Bíblia, significa Deus, significa Jesus Cristo. Você sofrendo agora, mas permanecendo firme, quando a estátua for demolida, quando o reino de Cristo for finalmente estabelecido, você estará para viver a vida eterna. Olha, eu quero te deixar um abraço
Que Deus abençoe você. Curte aí o vídeo, compartilhe com os amigos. Muitas pessoas talvez tenham necessidade do que foi dito aqui. E finalmente se inscreva no canal para que a gente possa continuar com esse projeto. Que Deus te abençoe. Um abraço.